Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Olha só, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Eu quero pedir desde já para você enviar o link dessa mensagem, o link dessa transmissão para uma, duas pessoas que talvez Deus trará à sua mente e elas serão abençoadas, por participar conosco deste culto. Elas irão participar de um mover do Senhor na vida delas, Eu quero pedir para você também curtir essa transmissão e para que você possa orar comigo neste momento. E logo depois dessa oração, nós vamos nos apresentar diante de Deus, louvando ao Senhor, exaltando ao Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E eu quero desde já pedir para que você compartilhe seus pedidos de oração. Você tem motivo para agradecer? Compartilhe aqui. Deus que conhece o nosso coração é aquele que deseja, falar conosco de uma forma especial, e nós cremos, porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor, Ele é aquele que ouve a oração do seu povo. Você pode fechar os teus olhos onde você está. Se você não puder, acompanhe essa oração. Vamos orar. Deus amado, obrigado por esse tempo juntos, unidos em oração, clamando pela presença do Senhor em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração e o Senhor tenha liberdade para se manifestar. Deus, nos desafie, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Eu oro por cada pessoa que está participando deste culto, que o Senhor os visite de uma forma muito especial, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, não seremos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem.
Você já colocou aí os seus motivos, a sua gratidão, aquilo que Deus tem feito por você? Várias pessoas já têm colocado os motivos aí no chat, você é uma delas. Nós cremos que o Senhor ama demais você. Ele é aquele que atende o clamor do seu povo. Mais do que isso, Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque o amor do Senhor nos envolve de uma forma tão especial que Ele sempre deseja o nosso bem. São vários os motivos e eu quero convidar você a fechar os teus olhos, E que você possa estar acompanhando essa oração e permanecer em oração por cada um desses motivos que estão sendo apresentados. Paizinho do céu, na tua presença nós oramos clamando para que o Senhor atenda cada motivo que está sendo apresentado nesta hora. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas e pode mover o sobrenatural em favor do seu povo, Pai. Por isso, visite cada pessoa, cada família, Deus, que está sendo apresentado nesta hora. Aquelas pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, visita-os, Deus, e coloque no coração deles a plena certeza de que o Senhor está presente, que aqueles corações gratos, ó Deus, se alegrem, ó Deus, na tua presença, Pai. Oramos pela nossa nação, pelo nosso país, Deus, que o Senhor, ó Deus, use a nossa vida, use o povo do Senhor para fazer a diferença onde nós estamos, ó Pai, para que o teu povo, ó Deus, possa manifestar o bom perfume de Cristo onde eles estiverem, Paizinho. Eu oro por cada família que está participando deste culto, dessa transmissão, que o Senhor possa visitá-los com um amor e cuidado todo especial, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus é bom, sempre bom, um canto de louvor, pois em meu coração. Deus é bom, sempre bom, toda a escuridão, sua luz exala. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom.
Nas últimas semanas nós temos estudado um trecho da palavra de Deus muito, mas muito especial, né? Um texto em que o próprio Senhor Jesus, ele estava enfrentando um tempo de luta, um tempo de batalha, antes mesmo dele ser entregue ali para ser crucificado. Daqui a uns dias nós estaremos lembrando, comemorando a Páscoa, e o símbolo da Páscoa é justamente um Deus que se fez homem, o Senhor Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Mas naqueles momentos que antecederam a crucificação do Mestre, naquelas últimas semanas, naqueles últimos momentos de vida do Senhor Jesus, nós vemos que ele teve um tempo especial com seus discípulos ali no Getsêmani, e eles estavam ali vivenciando aquele momento de luta que o Senhor Jesus ele enfrentava, e aqueles discípulos, mesmo sendo desafiados pelo Mestre, eles não foram capazes de perceber aquilo que Deus estava fazendo. Nós vimos isso nas últimas mensagens, e aquele era um momento de grande luta, de grande dor, que o Senhor Jesus estava passando ali naquele lugar. O texto começa a revelar que eles estavam com os olhos pesados, e nós aprendemos também na última semana a identificar sentimentos em nosso coração que às vezes fazem com que os nossos olhos se tornem pesados, mas quando nós identificamos esses sentimentos e nós batalhamos diante do Senhor, nós estaremos preparados para as batalhas que iremos enfrentar, pelas batalhas ou para as batalhas que enfrentaremos. E nós vamos continuar meditando, né, neste culto, nesta mensagem ali, nesta passagem que revela ali o Senhor Jesus trazendo grandes ensinamentos a cada um de nós. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura mais uma vez ali de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, a palavra de Deus ela vai dizer: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se muito e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É nesse versículo 41 o foco da nossa mensagem de hoje, onde o Senhor Jesus ele está alertando aqueles discípulos a estarem preparados para que eles pudessem reconhecer que quando nós não estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, nós corremos o risco de esmorecer, de fraquejarmos e de às vezes experimentarmos situações na nossa vida que nós nem mesmo imaginávamos que fosse possível dentro do nosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai falar a respeito daquilo que o Senhor Jesus está desafiando os seus discípulos, em que devemos vigiar e orar. Isso quer dizer que nós temos que estar atentos para que nós não venhamos a cair em tentações, em armadilhas que às vezes são colocadas sempre à nossa vida. E nós temos que viver com o nosso coração em estado de alerta, vigiando, orando e buscando a presença desse Deus o tempo todo na nossa vida. Quando nós vamos orar e vigiar, isso vai implicar em nós termos intimidade com o Senhor.
Você é uma pessoa que tem intimidade com Deus? Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor, buscado a orientação desse Deus, encher o seu coração dessa convicção de que Deus está com você, de que Deus está contigo? Meus queridos, você que acompanha este culto neste momento, você que acompanha este culto e participa desse culto junto da Igreja Prudentina, é impossível termos intimidade ou desenvolvermos intimidade sem nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus, sem nós conhecermos verdadeiramente quem é o Senhor, sem nós nos apresentarmos diante desse Deus reconhecendo a grandeza, a soberania, aquilo que o nosso Deus ele é impossível nós desenvolvermos intimidade com o Senhor sem nós investirmos tempos com esse Deus, sem nós nos apresentarmos diante do Senhor e reconhecer que é necessário investirmos tempo. E para isso nós temos que aprender a mexer na nossa agenda, nós temos que aprender a viabilizar intencionalmente momentos em que a gente se apresente diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e nós começamos a permitir que esse Deus, que esse Senhor, ele fale conosco. E à medida que ele fala conosco, à medida que nós falamos com esse Deus, nós estamos desenvolvendo intimidade com o Senhor. O texto lá de Mateus capítulo 26, o versículo 41, é a palavra em que o Senhor Jesus ele vai desafiar os seus discípulos, alertar aqueles homens de Deus, dizendo: olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus começa a falar com os seus discípulos um pouco a respeito da natureza humana. E a nossa natureza ela é pecaminosa. Na maioria das vezes ela sempre vai buscar aquilo que é contrário àquilo que Deus, aquilo que o Senhor ele deseja para nós. E são em momentos como esses que começam a ser travada uma batalha dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo, ele retrata esse tipo de batalha que acontece dentro do nosso coração. Lá no livro de Romanos, ele começa a mostrar um pouco a respeito desse tipo de luta, esse tipo de conflito que às vezes envolve o coração humano. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18, a palavra de Deus vai dizer: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Esse é um momento em que o apóstolo Paulo está falando a respeito desse conflito. Ele está falando a respeito desses momentos em que as nossas atitudes geralmente não são aquilo que o nosso coração deseja, por causa do temor que temos ao Senhor. E nesse momento nós começamos a enfrentar um conflito. É o conflito do eu, que tem a ver com os meus desejos, com as minhas vontades. E esse é aquilo que faz com que a gente se sinta um tanto quanto gananciosos, pensando simplesmente naquilo que desejamos, naquilo que o nosso coração e a nossa carne deseja. E de repente está vivendo um conflito com aquilo que Deus, que o Senhor deseja para a nossa vida. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, conforme revela a própria palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido e que o Senhor tem me ensinado é que todas as vezes que eu escolho viver do meu jeito, eu estou rejeitando o jeito do Senhor, porque o foco está naquilo que eu quero. E de repente eu estou declarando independência desse Deus que me ama. E isso acontece por causa das escolhas que eu tenho feito,
das escolhas que eu tenho feito. E de repente eu me encontro insistindo numa estrada que me levará ao deserto do isolamento. E quando nós nos sentimos isolados, nós começamos a sentir o nosso coração fraco, a nossa fé começa a fraquejar. E isso acontece porque o Senhor, Ele não está dirigindo os detalhes da minha vida. Quando eu começo a fraquejar, isso acontece porque a minha intimidade e a minha dependência no Senhor, ela está correndo risco. Coisas que eram importantes já não são mais tão importantes. E de repente o meu coração começa a desejar coisas que vão contra aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Todas as vezes que a nossa intimidade com Deus ela está ameaçada, nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Nós estamos enfrentando uma luta na nossa mente e no nosso coração, que nós corremos o risco de vivermos com sentimentos que vão nos afastar daquilo que Deus realmente quer. A palavra de Deus, ela fala a respeito disso, e eu quero convidar você a dar uma olhada naquilo que Pedro, ele diz em sua epístola, retratando uma batalha constante que acontece dentro da nossa vida e no nosso coração. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 8, a palavra de Deus vai dizer: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro começa a retratar aqui nesse versículo um cenário de luta. Ele começa a mostrar um cenário de batalha, um confronto que está acontecendo. E sempre quando eu imagino assim, um cenário de guerra, nós estamos presenciando nos noticiários aquilo que está acontecendo ali entre Rússia e Ucrânia. E nós vemos imagens às vezes devastadoras, famílias sendo destruídas, vidas sendo tiradas. E nós vemos que aquele exército que invade aquele país achou que ele não enfrentaria tanta luta e, de repente, um confronto como esse já está há mais de 30 dias, há mais de um mês acontecendo, com aquela dor que está sendo espalhada naquela região. Quando eu começo a pensar num cenário de guerra espiritual que acontece na nossa mente e no nosso coração, eu fico imaginando nós enfrentando uma guerra, enfrentando uma batalha. Só que quando nós não percebemos que isso está acontecendo, nós estamos diante de uma situação em que o nosso inimigo, às vezes, estão com toda a tecnologia armamentista, né? Ele está com visão noturna, eles estão com mísseis que não são possíveis, né, ser identificados por radar. E de repente nós estamos sendo alvejados por uma série de disparos, quando na verdade nós estamos até mesmo sem nenhum tipo de arma. Porque quando o nosso coração não busca na palavra de Deus, na espada do Espírito, aquilo que desejamos enfrentar, nós não conseguimos enxergar a batalha que estamos enfrentando. E de repente a gente está ali com uma faquinha de pão, sabe aquela faquinha de passar manteiga no pão? Enfrentando o nosso inimigo, despejando todo o seu arsenal contra as nossas vidas. E eu estou falando de uma batalha espiritual, naquela batalha em que o inimigo está tentando nos destruir. Por isso que o Senhor Jesus, ao falar com os seus discípulos, naquela ocasião, naquela luta que ele estava enfrentando ali no Getsêmani, ele tenta trazer ao coração daqueles homens que andavam com ele a verdadeira realidade daquilo que estava acontecendo. Eles estavam ali diante da última tentativa do inimigo das nossas almas, de Satanás, em tentar destruir os planos do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele chega para eles e diz: olha, vigiai e orai, vigie, ore, esteja atento para aquilo que está acontecendo. Quando nós estamos em meio à batalha, nós enfrentamos essas batalhas todos os dias. Por isso eu e você, nós estamos o tempo todo em guerra, numa guerra espiritual.
Hoje em dia, quando eu penso na sociedade, nós vemos que nós vivemos numa sociedade, no momento em que nós estamos vivendo, que na verdade para as pessoas que agem às vezes de uma forma muito egoístas, aquilo que verdadeiramente importa são os sentimentos, são as realizações pessoais. Muitos dizem, olha, siga aquilo que está no seu coração, o que importa é ser feliz. Se você tiver paz na sua vida, vá em busca dos seus sonhos. Mas todas essas palavras muito focadas naquilo que é baseado no eu, naquilo que o meu coração deseja, nas minhas realizações, se esquecendo de que existe um Deus que tem planos infinitamente maiores para com a nossa vida. Dá uma olhada lá, o que Jeremias, o livro de Jeremias vai falar a respeito do nosso coração, capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Esse texto ele fala a respeito do coração, todas as vezes. Essa é uma palavra de Deus para o nosso coração, para você que participa deste culto. Se você confiar mais em seu coração do que no Senhor, isso certamente o levará a caminhos de destruição, caminhos em que a sua vida, o seu interior não vai sentir prazer de viver os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque o coração humano, ele é enganoso. O nosso coração, ele pode trazer uma falsa sensação de realização, mas aquilo que pode inundar o nosso coração de realização, de alegria plena, somente a presença de um Deus vivo, de um Deus de misericórdia. E é esse Deus de misericórdia que derrama amor, cuidado sobre nós, Ele nos conhece e Ele nos dá oportunidades de rever aquilo que estamos fazendo e Ele mesmo nos conduz para o centro da vontade dEle. E aí nós começamos a entender, a experimentar aquilo que é verdadeira realização. Deus deseja nos conduzir sempre para o centro da vontade dEle. Aceitarmos isso ou não é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. E essas escolhas nos levarão a colhermos frutos como resultado daquilo que estamos escolhendo, com o jeito que nós escolhemos vivermos a nossa vida, ou viver as nossas vidas. O seu coração é um coração que tem sede de Deus. A sua alma deseja mais e mais de Deus todos os dias da sua vida. O foco do seu viver diário está no Deus Todo-Poderoso, no Senhor. Ou talvez você que acompanha essa mensagem, você começa a perceber que o foco essencial da sua vida está simplesmente dentro do seu próprio coração. O foco está baseado demais nas suas próprias lutas e nas suas necessidades. E isso tem feito com que você enfrente constantes e mais constantes derrotas. Todas as vezes que o foco da nossa vida não estiver naquilo que Deus tem preparado para nós, mas em nós mesmos, os nossos olhos se tornarão pesados. E isso vai nos levar a olharmos somente para a dor que estamos sentindo e vai nos tornar incapazes de perceber aquilo que Deus está fazendo. E de repente, quando a gente olha de uma forma muito sincera para a nossa vida, nós estamos experimentando um sentimento de derrota espiritual. Você consegue perceber e entender que você enfrenta uma batalha espiritual todos os dias? Sabe o que isso significa? Significa que Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus,
O diabo, aquele que é o enganador, o adversário das nossas almas, ele quer destruir a você e a mim. Ele quer ver você derrotado e a mim derrotado. Ele quer ver as nossas famílias destruídas. Ele quer fazer com que a gente experimente um sentimento de fracasso. Ele deseja acabar com a nossa vida e levar à morte, levar à destruição. É isso que é o propósito dele. O mundo jaz no maligno, e se está no maligno, está sobre a orientação dele. Quando nós permitimos que o inimigo das nossas almas, que o nosso inimigo, ele faça isso que é o objetivo dele, destruir, derrotar, nos sentirmos fracassados, com um sentimento de sem esperança, nós estamos caindo numa armadilha satânica. E muitas vezes nós vamos viver um fracasso que ele projetou, que ele planejou. Porque nós estamos pisando naquilo que são as armadilhas que ele tem lançado na nossa vida. Isso é batalha. Por isso a palavra do Senhor Jesus para aqueles discípulos é a palavra para o meu coração e para o seu coração, para a minha vida e para a sua vida hoje. Vigie, ore, fique atentos, busque ao Senhor através da oração, fortaleça a sua intimidade com Deus e priorize, invista tempo nisso. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos naquele momento no Getsêmani. Jesus, o Senhor, ele vivia ali naquele momento uma batalha, pois se ele fraquejasse ali, se ele se desviasse dos planos do Senhor, esses planos não se cumpririam. Por isso ele busca a Deus de todo o coração, abre o coração, declarando a sua dependência de Deus. E eu e você, nós precisamos aprender a imitar o nosso mestre e vivermos dessa forma também. Palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Palavra de Deus nos desafiando a uma vida de oração. Pedro mais uma vez falando aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, tem mais um desafio, vai dizer assim, olha, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. E lá em Colossenses, a palavra de Deus continua a nos ensinar no capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Todos esses textos da palavra de Deus nos desafiando a buscar ao Senhor. O Senhor, aquele que é o único que pode conceder e nos dar a verdadeira vitória. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor. As nossas vontades são apresentadas diante de Deus. Quando o nosso desejo é crer e acreditar nos planos do Senhor, eu começo a viver a vida do jeito que Deus deseja. E aí eu não começo mais a ter tantas dúvidas na minha mente, no meu coração, a respeito da bondade de Deus. Você crê que o Senhor verdadeiramente Ele é bondoso? Você acredita que Ele quer o melhor para você? Irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, principalmente quando a gente conversa com muitas pessoas, nós vivemos um momento em que as pessoas não acreditam mais de que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Eles não acreditam que o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso e deseja o nosso bem. A prática, às vezes, da vida das pessoas é achar que o nosso Deus, Ele está buscando em nós algum tipo de erro para nos penalizar. Com Deus não é assim.
Isso acontece na mente humana quando nós projetamos no Senhor a maldade que faz parte do homem. Deus, o Senhor, Ele deseja o nosso bem em todo o tempo. Ele deseja que nós que vivemos nesse mundo mal possamos experimentar a graça, a misericórdia de um Deus que ama, de um Deus que se preocupa e de um Deus que cuida. Por isso que quando o inimigo rouba essa convicção do nosso coração da bondade de Deus, nós começamos a nos afastar, porque nós achamos que aquilo que está acontecendo é porque Deus está nos penalizando, está nos castigando. O desafio que Deus tem para você, para a sua vida, é crer na bondade do Senhor e que Ele te ama de uma forma toda especial e deseja que você experimente tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus está fazendo por nós, na forma como Ele deseja cuidar de cada um de nós. E nós vamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. E quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós estamos vivendo de uma forma parecida com aquilo que o nosso mestre, ele viveu. Depender de Deus é buscar no Senhor a força, a sensibilidade que eu e você, que nós precisamos na presença do Senhor. Dá uma olhada no Salmo 141. A palavra de Deus vai dizer: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. O salmista se apresentando com sinceridade, dizendo: Deus, vigia o meu coração, cuide das minhas palavras, não permita que eu viva, Deus, como as pessoas que vivem aí sem temer ao Senhor. E lá no Salmo 139 também, versículo 23, o salmista ele vai dizer: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Meus queridos, viver a vontade de Deus é nós crermos que Deus está presente. É quando nós começamos a experimentar na nossa vida que o Senhor, Ele cresça dentro do nosso coração e a cada dia eu diminua. E isso vai forjar dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do seu coração e dentro da sua alma um espírito inabalável, porque nós cremos que o general dos generais, o Senhor dos exércitos está conosco. Em outras palavras, seria nós vivermos menos de nós mesmos e mais de Deus. Por isso o desafio é: vigie, ore, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dá uma olhada lá no texto de Lucas, capítulo 21, o versículo de 34 em diante, a palavra de Deus vai dizer: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. Uma palavra de alerta para o meu coração: fique atento, vigie. E lá em 1 Pedro também, capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele o poder para todo sempre. Amém. Que você possa aprender a vigiar e a orar intencionalmente, buscando intimidade no Senhor. E sabe o que vai acontecer? Que Deus, o Senhor, Ele seja engrandecido através da sua vida, através do nosso jeito de viver.
para que nós possamos testemunharmos neste mundo que vivemos de um Deus que transforma e que guia a vida do seu povo. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem vivido as batalhas e tem percebido as batalhas que você tem vivido? Você tem percebido que o mundo jaz no maligno? E se não for a boa mão de Deus, nós estamos perdidos? Qual é o sentimento do teu coração? Talvez você esteja participando deste culto e o sentimento que você está experimentando é um sentimento de derrota. Sabe por quê? Porque talvez você esteja caindo nas ciladas, nas armadilhas que o inimigo tem colocado diante de você. E num momento como esse, hoje é dia de mudar isso. É dia de começar a viver aquilo que Deus tem preparado para você. De experimentar o verdadeiro perdão do Senhor. De liberar perdão se necessário for. Mas é o momento de nós depositarmos tudo aquilo que tem pesado na nossa mente, no nosso coração, diante do Senhor. Quais são os motivos que têm levado você a um sentimento de derrota? Será que talvez hoje não é o dia de você dar um basta numa vida superficial de relacionamento com Deus e de assumir um compromisso e dizer: Deus, hoje, a partir de hoje, eu quero buscar intimidade com o Senhor e eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Se for preciso você pedir perdão para o Senhor, faça isso hoje. Não deixe para momento nenhum. Deus está atento ao clamor do teu coração. Se você precisar pedir perdão para alguém, faça isso hoje. Não deixe para momento nenhum depois. Dá uma olhada lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus vai dizer: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Sabe o que esse texto está dizendo? Que hoje, num momento como esse, é o momento de nós darmos um basta na vantagem que Satanás talvez tenha tirado de nós, por causa de pecados não confessados, por falta de perdão que às vezes tem amargado o nosso coração. E é o momento de dar um basta e dizer: a partir de hoje o meu coração vai desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E você vai falar com o Senhor dizendo: Deus, o Senhor sabe o que está incomodando o meu coração. Confesse ao Senhor. Fale para o Senhor, rasgue o teu coração diante de Deus, receba o perdão e comece a viver hoje em novidade de vida. Agora, talvez você que participa deste culto, Deus esteja falando de uma forma muito especial ao seu coração, e o que você está percebendo é que você tem perdido, está perdendo as batalhas. Isso porque a frieza ou talvez a falta de intimidade com o Senhor tem tomado conta da sua vida. Você não tem buscado ao Senhor e isso tem feito com que você se sinta isolado, sem vontade de se apresentar diante do Deus vivo, talvez por vergonha. Não sente mais vontade de se deleitar nas palavras do Senhor através da oração, porque existe um abismo dentro do seu coração que tem afastado você do seu Deus. Uma das coisas mais maravilhosas no reino do Senhor é que Ele, o Senhor, conhece o seu coração. Ele deseja restaurar a sua vida e fazer com que você experimente o melhor de Deus, o melhor do Senhor na sua vida. Ele deseja restaurar, religar aquilo que um dia foi quebrado, talvez por causa do pecado da frieza, que tem feito você viver uma vida que você não sente mais prazer e alegria. Deus deseja fazer grandes coisas. Tem uma coisa que é parte de Deus, onde o Senhor Ele diz: olha, eu perdoo você e vamos começar do jeito certo, no centro da minha vontade, pois ela vai ser a melhor para a sua vida. Agora existe uma parte que é a sua parte, onde Deus vai dizer: olha, você precisa mudar de vida, mudar de atitude, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Você aceita o desafio de buscar mais intimidade? O que você vai mudar na tua agenda? O que você vai fazer de diferente
para que o Senhor envolva o teu coração e você experimente a verdadeira alegria desse Deus que te ama. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a sua vida no nome santo e poderoso de Jesus. Que você possa experimentar o melhor de Deus e você possa ter a plena alegria. E nunca esqueça, vigie, ore, Deus é contigo. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza. Ei, Deus, que Deus é. Eu nasci pra te adorar, eu teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, ei meu, e Deus meu. Te chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração precisa mais de ti. Ei, meu, que Deus é. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Ei, meu, que Deus é. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus falou ao seu coração? Você foi abençoado durante esse culto? Desejo do mais íntimo do nosso coração, de nós como Igreja Batista Prudentina, é que você tenha um relacionamento especial demais com o Senhor e você aprenda a vigiar, a orar e a crer que Deus está com você. Nós temos todos os domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã aqui, a Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD, e você é nosso convidado para estar conosco, e no domingo também, às 19h30, nós esperamos você para um culto presencial, cheio da presença do Senhor e da alegria do nosso Deus que envolve o nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma muito especial, e essa é a nossa oração, viu? Você pode fechar os teus olhos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.